Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso curso virtual de Direito Tributário. Para quem não me conhece, para quem não foi nas nossas duas primeiras aulas, eu me chamo Birajara Leão, eu sou professor de vocês de Direito Tributário. Além de Direito Tributário, eu sou professor de Direito Administrativo e Civil, mas para Facisa eu vou ficar com Direito Tributário, tá? Tem essa missão aí com vocês. Antes da suspensão das aulas, nós tivemos algumas ausências de aula, né? Devido à troca de professor, vocês perderam, salvo engano, 9 aulas. É uma quantidade relevante, de tal forma que nosso desafio aumenta aqui, tendo em vista que a nossa matéria é extensa, importante, e diante disso eu estou elaborando ainda, né, uma apostila com o que tem de melhor na doutrina, compilando as melhores coisas da doutrina e os principais julgados mais atuais na nossa área, né? De tal forma que eu peço para vocês que foquem mais na apostila durante o estudo da nossa matéria e principalmente tenham em mãos um vade-mecum, porque a nossa matéria ela lida muito com direito constitucional, com direito administrativo, tá? Por exemplo, a Constituição ela abre um título inteiro sobre a tributação, né? Então, principalmente nesse início do curso, a gente vai visitar bastante a Constituição, né? Então, eu peço a vocês aí que vocês façam a parte de vocês, tá? Porque desse lado aqui nós estamos trabalhando bastante, todo dia em cima dessas apostilas, para facilitar esse caminho de vocês, né? E então acho que é isso, né? A coordenação ela nos passou uma orientação no sentido de que toda a comunicação do corpo docente com os discentes seja feita através do sistema CAD Web, que eu estou me familiarizando ainda com esse sistema. Então, toda semana eu vou postar uma aula para vocês, que eu vou gravar, estou iniciando hoje, e toda semana eu vou passar um trabalho para vocês também, para vocês fazerem, tá? E toda dúvida, eu abro meu canal de comunicação, até além do Acad Web. Eu já participo de alguns grupos do WhatsApp aí da sala de vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à nossa matéria, sintam-se à vontade para me procurar, tá? Qualquer horário eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Eu fiz uma apresentação no PowerPoint também para facilitar esse estudo de vocês, e é por ela que nós vamos nos basear, ok? Então, acho que é isso. Acho que não tem nenhuma outra informação. A gente tem que continuar. Nossas aulas terão mais ou menos 40 minutos, podendo se estender um pouco mais, tá? É interessante que vocês podem pausar, voltar a aula, o vídeo, ao ponto que vocês quiserem, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso curso. Eu vou voltar, tá, a estaca zero, apesar de eu já ter dado metade dessa aula que nós vamos iniciar agora, eu já dei em sala de aula, mas para facilitar a compreensão, eu não vou começar pela metade, né? Eu vou começar desde o início, então eu peço desculpas àqueles alunos que estavam presentes, tá? Eu vou ter que retomar um pouco a nossa matéria, mas pensando em prol da turma inteira, ok? Então vamos lá, para a gente iniciar, eu não vou seguir muito o conteúdo programático que a faculdade me passou, porque eu creio que eu alterando a ordem aqui dos assuntos vai facilitar muito a compreensão dos senhores em relação à matéria de direito tributário inteiro, tá? Mas fiquem tranquilos que todo o conteúdo que está aqui no cronograma programático vai ser visto por nós, ok? Então vamos iniciar falando sobre fundamentos do direito tributário, tá? O Estado, inicialmente, ele só existe para consecução do bem comum, tá? Para atender os interesses coletivos. O que isso quer dizer? O Estado, se não fosse o Estado, a gente não poderia falar em sociedade, as pessoas estariam
à margens de certa organização. Então, surge o Estado para organizar a vida em sociedade e para o Estado atingir os objetivos comuns, que é construção de escola, construção de hospitais, proporcionar segurança pública para a população, ela precisa angariar dinheiro, né? Esses objetivos do Estado, eles estão listados lá na Constituição, no artigo 3º, tá? Que fala quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construção de uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento social, nacional, promover o bem de todos, etc. Estão todos listados lá no artigo 3º, tá? Então, para que o Estado, sentido amplo que eu estou falando, lato sensu, que é Estado, União, municípios e Distrito Federal, ele precisa angariar recursos financeiros, né? E ele faz isso basicamente de duas formas, né? Através das chamadas receitas originárias ou das chamadas receitas derivadas, né? As receitas originárias, também chamadas de voluntárias, elas originam-se da exploração do patrimônio do próprio Estado. Ou seja, o Estado ele angaria dinheiro através do seu próprio patrimônio. Como é que ele faz isso? Os aluguéis que ele recebe, por exemplo, ele tem um determinado imóvel que está desafetado e ele aluga para um determinado particular. Esse dinheiro que entra através desse contrato, ele entra nesse fundo, digamos assim, esse fundo das chamadas receitas originárias, as receitas voluntárias, tá? Então, dentro das receitas originárias, que é da exploração do patrimônio do próprio Estado, ele não se vale dessa soberania estatal, tá? Ou seja, vocês estudaram lá em direito administrativo, direito constitucional, o chamado poder extroverso, né? Ou seja, é aquele poder de império que o Estado vem e impõe determinada norma jurídica, determinada relação, né? Então, quando dentro das receitas originárias, por ele explorar o seu próprio patrimônio, ele não se vale desse poder extroverso, tá? Ele se iguala, ele fica em pé de igualdade com o particular. É por isso que a gente fala que a relação aqui, dentro das receitas originárias, é uma relação horizontalizada, ou seja, ele está em pé de igualdade com o particular, ok? Se ele está em pé de igualdade com o particular, porque o particular só vai alugar, por exemplo, no exemplo que a gente deu, ele só vai alugar um imóvel do poder público se ele quiser. O poder público não pode impor que um particular celebre um contrato de locação com o Estado. Então, se ele está nesse nível horizontal, no mesmo patamar do particular, a gente fala que o regime jurídico predominante, nesse caso, é o regime de direito privado, tá? Aqui eu até coloco os exemplos, aluguéis, receita de vendas de bens, multas contratuais, etc, tá bom? Mas existe uma outra forma do Estado receber recursos, angariar recursos para atingir esses objetivos constitucionais, tá? Que são exatamente as chamadas receitas derivadas. Elas se diferem das receitas originárias porque elas originam-se do patrimônio do particular. O que é isso? É exatamente os tributos que entram aqui. O Estado vem, utilizando o seu poder extroverso, também chamado de poder de império, e obriga determinado particular a lhe entregar parcela do seu patrimônio em prol do interesse público, tá? Então, por isso que a gente fala que se chama uma coação lícita. Coação no sentido de imposição. Olha, me dê parte do seu patrimônio aqui, porque eu preciso angariar recursos para proporcionar serviços públicos em prol de toda a coletividade, tá? A coação nesse sentido. Ilícita, por que lícita? Porque advém sempre de lei, tá? Então, nesse caso aqui, a relação ela deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. É o Estado impondo determinado comportamento para o administrado, tá? Então, nesse caso, o regime jurídico predominante vai ser o de direito público, ok? Então, como exemplos, nós temos os tributos e as multas tributárias, ok? Antes da gente falar sobre esse direito tributário como ramo do direito público aqui,
eu quero falar com vocês um pouquinho, que eu falei lá na sala de aula, mas eu preciso passar bem rapidamente aqui, é que as finanças públicas passaram por vários estágios até a gente chegar no estágio que a gente está hoje, tá? O primeiro estágio foi chamado, lá no período clássico, foi chamado de liberalismo econômico. O que que isso significa? O Estado ele era totalmente liberal, tá? O Estado ele entendia que ele não precisava intervir no domínio econômico para mudar comportamentos dos administrados. Ou seja, nesse período do liberalismo econômico, o Estado via os tributos, enxergava os tributos como uma forma simples de arrecadar dinheiro. Tá? Ele só queria arrecadar dinheiro. O tributos não tinha outras funções a não ser a arrecadatória. Tá? Quando a gente fala que o tributo ele só tem essa função de arrecadar, a função principal do tributo é a arrecadação, a gente fala que essa finalidade, esse efeito dos tributos, se chama finalidade fiscal. Ou seja, o tributo não vem como um instrumento de mudança social e econômica, tá? Numa determinada sociedade. Ele só vem com aquela função principal que é arrecadar dinheiro para conseguir pagar e atingir os objetivos constitucionais que a gente viu lá no artigo 3º da Constituição. Então, nessa fase do liberalismo econômico, toda a finalidade era fiscal dos tributos, tá? Então, o que acontecia com isso? Nessa época, o que aconteceu? Essa época foi lá do século XVIII até o século XIX, mais ou menos, né? O Estado ele não se preocupava com a isonomia dos administrados, tá? Ou seja, todo contribuinte estava sujeito à mesma carga tributária, tá? Não tinha como a gente aferir individualmente quem tinha mais dinheiro e quem tinha menos dinheiro. Obteve renda, teve patrimônio, o Estado vinha e falava, me dê aqui parte do seu patrimônio e da sua renda. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Tá? Então essa era a finalidade fiscal. Então o que acontecia? O mercado começou a flutuar muito, tá? Entre euforias, depressões, tá? Inclusive teve o problema lá da Revolução Industrial, que aumentou o índice de mecanização no mercado do trabalho e tal. Então, ou seja, o liberalismo econômico, ele gerou inúmeros problemas, tá? Inclusive quebrou a Bolsa de Nova York naquela época lá e tal. Então, o que o pessoal percebeu? Olha, tá havendo muita flutuação aqui, muita depressão. Aí eles saem desse período e entram num outro período, chamado período moderno. Qual foi a transformação? O Estado ele começou a perceber que o tributo era uma importante ferramenta para intervir no domínio econômico e social de uma sociedade, né? Então, o que acontece nessa época? O tributo ele passa a ser, sempre que possível, graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Tá? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Isso é um exemplo simples que eu estou dando aqui agora para vocês. Tá? Ou seja, o Estado ele percebe, nesse momento do estado do bem-estar social, ele percebe que o tributo não serve apenas para arrecadar fundos para a consecução dos seus objetivos, tá? Ele percebe que os tributos passam a gerar impactos na economia daquela sociedade, né? Por exemplo, quando a gente quer fomentar as importações de um determinado país, o que esse país faz? O que esse governo faz? Se ele quer incentivar as importações, ele baixa a alíquota de importação para propiciar que os empresários façam mais importações, tá? Ou seja, é o tributo agindo de uma forma no domínio econômico e social de uma sociedade. Então, para essa finalidade, a gente chama de finalidade extrafiscal, ou seja, o nosso intuito principal aqui não é arrecadar dinheiro, tá? É arrecadar dinheiro, mas também intervir no domínio econômico e social de uma sociedade. O Estado faz muito isso, Se eu quero baixar a exportação, eu aumento a alíquota dos produtos que vão ser exportados, tá bom? Por exemplo, se eu quero fazer com que a minha população
deixe de fumar ou tenha menos fumantes, o que eu faço? Eu aumento a carga do imposto de produtos industrializados em relação aos cigarros, fazendo com que ele fique mais caro e, por via de consequência, a sociedade vai acabar fumando menos. Entendeu? Essa é uma finalidade extrafiscal dos tributos, ok? Esse estado do bem-estar social ele foi até o final do século XIX, mais ou menos, tá? E aí, por fim, a gente chega no período contemporâneo, que é o período que a gente está vivendo hoje, tá? É uma concepção do Estado mínimo, né? O que isso quer dizer? O Estado continua angariando tributos para os seus fundos, para os seus cofres públicos, continua agindo, através dos tributos, agindo no domínio econômico e social da sociedade, mas essa exploração, a exploração direta das atividades econômicas do Estado passa a ser exercida somente de forma excepcional. Por exemplo, o Estado agindo, intervindo no domínio econômico da sociedade, ele passa a ser de forma excepcional. Isso lá na nossa Constituição, ele está lá no artigo 137, tá? Por isso que eu falei no início, é bom vocês estarem sempre com a Constituição, com o Vadimeco, porque a gente vai ficar visitando a Constituição o tempo todo. Lá no artigo 137, ele fala que o Estado só vai poder explorar diretamente as atividades econômicas, de forma excepcional, quando ele estiver diante de imperativo de segurança nacional ou relevante interesse público, tá? Ou quando estiver atuando também em regime de monopólio, tá? No caso dos Correios, por exemplo, tá? Então, eu quero que vocês saibam isso, sobre esse ponto aqui da evolução das finanças, né? O Estado, ele iniciou com aquela visão limitada, imaginando que o tributo ele só servia para arrecadar fundos para os cofres públicos, só isso. Depois ele passa a perceber que o tributo é uma ferramenta muito importante, porque ele pode intervir diretamente no domínio econômico e social daquela sociedade, né? Ele pode aumentar determinado tributo para diminuir o alcance dele dentro de uma sociedade, ou ele pode diminuir determinado tributo a fim de fomentar essa parcela dessa atividade relacionada ao tributo, tá? Então, eu só quero que vocês saibam disso, tá? Tributo como finalidade fiscal, tributo como finalidade extrafiscal, tá? Ainda tem uma terceira, que é a parafiscal, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso agora não, porque mais na frente do curso a gente vai ver. O início desse curso, quando a gente começa a estudar direito tributário, ele é um direito mais teórico, tá? Mais teórico. A gente não vivencia muito a prática não, tá? Então por isso que eu vou acelerar um pouco aqui, até para garantir a atenção de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para o segundo ponto, que é direito tributário como ramo do direito público, né? Os romanos lá, eles dividiam um direito privado e um direito público, né? Hoje a gente sabe que o sistema jurídico todo, ele é uno e indivisível, né? Então essa divisão em direito público e direito privado, ela só serve para fins didáticos, né? Para melhorar o nosso aprendizado, facilitar o nosso aprendizado, tá? Então, isso lá, o Kelsen mesmo, é só vocês lembrarem daquela pirâmide do Kelsen que vocês vão lembrar. Então tá aqui, ó, sistema jurídico normativo uno e indivisível, tá? Direito tributário como direito de sobreposição. O que é isso aqui? Vocês devem se lembrar que quando vocês começaram a estudar direito civil, vocês devem ter estudado a LINBD, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? O LINBD ele não faz parte do Código Civil, ele é um código de normas, tá? Então ele é um código avulso, ele é um código que vai permear todo o sistema jurídico brasileiro, tá? Então, apesar da gente estudar geralmente na grade de direito civil, ele é um código de normas que ele vai ter reflexo em todas as outras áreas do direito, tá? Inclusive o direito administrativo, direito tributário, direito empresarial, direito penal, ele vai permear todos os ramos. Então, assim como o LIBD, o direito tributário também é um direito de sobreposição, tá bom?
Porque apesar do direito tributário ter suas normas, seus princípios específicos, ele também tem regras que vão determinar, vão refletir em outros ramos do direito. Por isso que a gente fala que o direito tributário é um direito de sobreposição. Tá? Isso lá no artigo 110 agora, a gente pode dar uma olhada, no artigo 110 do Código Tributário Nacional, ele vai falar assim, ó, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privados, utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? É o direito de sobreposição. O direito tributário está se relacionando com outros ramos de direito. Vez ou outra, ele vai lá no direito civil, pega um determinado conceito de direito civil para aplicar aqui. Um exemplo disso por exemplo, o IPTU, é você ser proprietário de imóvel urbano. O que é imóvel? O imóvel, o direito tributário não vai se preocupar com isso. Ele vai lá no direito civil e puxa o conceito do que é um imóvel. Tá bom? Então, saiba disso. O direito tributário é um direito de sobreposição pertencente ao direito do ramo público, tá? Aqui no slide eu fiz para vocês uma diferenciação sobre nomes de direito público e nomes de direito privado, só para vocês terem uma noção, tá? Então, direito público são normas cogentes, né? Cogentes assim, obrigatórias, imperativas, fazendo com que não dê margem de discricionariedade ao particular. Por exemplo, quando você está diante de uma norma de direito público, o particular não tem essa opção se ele vai cumprir ou não. A observância é obrigatória para ele, tá? Dentro do direito público, logicamente, vai se sobressair o interesse público, tá? Sobre o privado, até nesse sentido aqui das normas imperativas que eu havia dito. Dentro do direito público, temos a indisponibilidade do interesse público, ou seja, principalmente no direito tributário, tem muito isso. Um agente fazendário, por exemplo, ele não pode deixar de cobrar um determinado tributo por qualquer motivo. Ele é obrigado a cobrar esse tributo. Então, o particular ele não pode chegar e contar, por exemplo, uma história muito triste, tentar convencer, sensibilizar o agente fazendário para que ele não faça aquela cobrança, tá? A cobrança vai haver exatamente por conta da disponibilidade do interesse público, tá? Os tributos, eu volto a dizer, os tributos eles servem tão somente para que o Estado angarie esses recursos, crie esses fundos, esses cofres públicos, para que ele possa proporcionar serviços e produtos para a sociedade. Então, ele está gerindo todos os interesses da população. Então, é por isso que entra essa questão da indisponibilidade do interesse público. Tá? O direito público, como eu já havia dito, ele é uma relação verticalizada. Tá? Presente aqui o poder extroverso, que é aquele poder de império. E os ramos do direito, a título de exemplo, de direito público, é o penal, administrativo, tributário. Todos eles aqui fazem parte do direito público. O direito privado, em contraposição, ele tem normas de caráter dispositivo. O que é isso? Eles permitem maior flexibilidade na sua observância. O particular, ele celebra determinado contrato se ele quiser. Tá? Não há normas imperativas aqui. O particular faz determinada conduta, tem determinada conduta, somente se ele quiser. Por isso que predomina aqui no direito privado a autonomia privada, e esse sentido da livre manifestação da vontade, tá? Então aqui, no direito privado, a gente tem uma relação horizontalizada. Por quê? Porque não tem essa presença do poder extroverso, tá? São todos aqui em posição de igualdade, tá? Exemplo disso é o direito civil, o direito empresarial, são todos ramos do direito privado, tá bom? Com isso, a gente consegue, os doutores vão conseguir dar um conceito de direito tributário diante de tudo isso que a gente viu até agora, tá? Então, a gente pode falar que o direito tributário é um ramo do direito público, didaticamente autônomo, lógico, nós temos nossos princípios, nossas regras específicas do direito tributário, que se ocupa das relações entre o fisco aqui no sentido do Estado, lato sensu, e as pessoas sujeitas às imposições tributárias de qualquer espécie. Também nós vamos ver mais na frente quais são essas espécies tributárias aqui. Tá? Nós vamos ter uma aula específica disso, vamos falar sobre todas elas. E limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra abusos desse poder.
esse aqui é o melhor conceito compilado que a gente tem. Ramo do direito público, autônomo, didaticamente organizado, se ocupando das relações entre o fisco e os contribuintes, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra esses abusos, tá? Basicamente é isso. Aí, a partir de agora, a gente começa a entrar num ramo, numa parte do nosso curso mais interessante. Saímos dessa parte teórica, um pouco chata, confesso, e vamos entrar numa parte mais interessante aqui do curso. Eu estou aproveitando para juntar fontes do direito tributário e legislação tributária para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, o que são fontes do direito? Fontes do direito em geral, não só do direito tributário, tá? Fontes do direito são os modos pelos quais o direito se expressa, o direito se exterioriza. Como que surgem as normas de observância para nós? Como que ele surge, né? Porque todos vocês sabem que a gente só pode fazer alguma coisa em virtude de lei, né? Então, as fontes do direito servem para exteriorizar o direito, tá? E aqui no nosso ramo, no direito tributário, eu vou apresentar para vocês aqui as fontes mais importantes. Eu não quis fazer uma diferença agora com vocês em fontes materiais, fontes formais, porque eu acredito que os doutores já têm estudado isso nas outras matérias, direito constitucional, direito administrativo, você estuda bastante isso, tá? Então eu só vou apresentar todas as principais fontes aqui do direito tributário e mostrando o que tem de mais importante em cada uma delas, ok? Então, como vocês sabem, o direito brasileiro adotou o sistema do civil law. O que é isso? É aquele direito escrito. Tem um direito civil law e tem o common law. Common law é o direito consuetudinário, direito baseado nos costumes, né? Então, como o Brasil adotou o sistema do civil law, a nossa fonte principal do direito, por excelência, é a lei, né? E a lei, quando eu falo na sua concepção ampla, tá? Aqui eu estou englobando a Constituição Federal, a lei complementar, a lei ordinária, todas as espécies legislativas estão nesse conceito de lei em sentido amplo, tá? Então, como a fonte por excelência é a lei, nós vamos começar aqui com a Constituição Federal, que, como os senhores já sabem, é a nossa principal fonte formal do direito tributário, tá? Ela está no topo daquela pirâmide de Kelsen também, que vocês também já sabem, tá? Ou seja, a Constituição Federal vai irradiar seus efeitos para todo o sistema jurídico brasileiro, tá? Todos os ramos do direito devem observância diretamente na Constituição Federal, tá? Ou seja, a Constituição Federal é a base fundamental para todos os ramos do direito, inclusive o direito tributário. Todos buscam fundamento de validade na Constituição, tá bom? E o que é importante os doutores saberem aqui em relação à Constituição Federal na nossa matéria aqui de direito tributário? A Constituição vai regular, lá nos artigos 145 a 162, eu vou pegar aqui, vou estudar junto com vocês aqui, o seguinte. Vocês vão perceber que o título 6 da Constituição, da atribuição, da tributação e do orçamento, ele inicia todo o sistema tributário nacional, tá? Então ele dedica um título inteiro da Constituição para falar sobre o direito tributário. Por isso que, principalmente nessa fase aqui do curso, a gente vai estudar bastante a Constituição Federal, tá bom? Então, lá, quando os senhores lerem os artigos 145 a 162, vocês vão ver diversas regras de direito tributário lá. E as principais matérias que a Constituição regula, nesses artigos 145 a 162, ela vem tratar sobre as competências tributárias dos entes estatais, ou seja, quais tributos cada ente estatal pode estar instituindo. Ela vem regulando também os limites da tributação, até onde cada ente tributário pode ir, os direitos e deveres do cidadão
e os princípios que fundamentam essa atividade tributante de cada ente político, tá? Então, nessa parte do curso aqui é bom vocês entenderem isso aqui. A Constituição vem regulando principalmente essas matérias aqui: competências tributárias, limites da tributação, direitos e deveres do cidadão perante o fisco e os princípios que fundamentam a atividade tributante, tá bom? Diante disso, a gente tem duas consequências aqui, quando a gente lê esses artigos. A gente tem que lembrar que a nossa Constituição Federal, ela adota um sistema rígido. Tá? Sistema rígido em relação àquele critério de estabilidade na modificação da Constituição. Tá? Então, a Constituição fala pelo critério de estabilidade, vocês sabem que a Constituição só pode ser modificada diante das emendas constitucionais. Tá? Tem todo o quórum lá a ser observado, todos os aspectos materiais e formais. E essa rigidez da Constituição, ela transmite-se ao nosso sistema tributário nacional. Tá? Ou seja, toda a estrutura básica do sistema tributário nacional, ela pode ser alterada somente através de emenda constitucional. Tá bom? Isso lá no artigo 60, só vocês darem uma olhada, vai estar lá. Tá? Então, gravem isso. Transmite-se ao sistema nacional, razão pela qual só pode ser modificado em sua estrutura básica por meio de emenda constitucional. Tá bom? Se toda modificação a ser implementada no plano infraconstitucional deve atender às balizas estabelecidas na Constituição, é uma conclusão óbvia que a liberdade otorgada aos legisladores ordinário e complementar, ela fica muito diminuída nessa área, tá? Porque ela tem que se basear na Constituição, tá? Então, essa rigidez do sistema, mais essa diminuta liberdade dos legisladores ordinário e complementar, somando essas duas, a gente chega à conclusão das cláusulas pétreas, né? Ou seja, meu Deus, eu passei aqui sem querer, né? Não sei como voltar esse negócio aqui não. Gente, vocês vão vendo aí que eu também não sou muito fã de tecnologia não. Ou seja, eu não consigo voltar aqui durante a gravação, né? Então tá. Então vamos lá. Qualquer alteração na competência tributária que implique supressão parcial ou total do poder de arrecadar os tributos vai ofender o princípio do Pacto Federativo. Isso por quê? Porque lá no artigo 60 da Constituição, que fala sobre as cláusulas pétreas, diz o seguinte: a Constituição, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, pula por terceiro a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, tá? Ou seja, qualquer alteração que for feita no sistema tributário nacional que implique supressão total ou parcial do poder de arrecadar dos tributos que cada ente político tem, isso vai estar protegido protegido pelas cláusulas pétreas, tá? Isso por quê? Porque se a Constituição permitisse que uma emenda constitucional redistribuísse a competência tributária dos entes políticos, que todos os senhores sabem são autônomos, se permitisse isso, o nosso pacto federativo seria extremamente prejudicado, tá? Imagina, a União poderia arrecadar mais, determinado estado poderia arrecadar mais que um município, o município poderia, em relação ao outro, poderia arrecadar mais, haveria um desequilíbrio total, tá? E isso deixaria o nosso pacto federativo bem frágil, tá? Então, por isso que qualquer alteração na competência tributária, que nós vamos ter uma aula específica para explicar isso, ele é protegido pelo sistema das cláusulas pétreas, tá bom? Mesma regra se aplica ao princípio da separação dos poderes, tá? Também em relação às competências tributárias, tá? E por fim, no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, fala os direitos e garantias individuais, né?
os direitos e garantias individuais eles vão limitar a própria ação estatal no campo tributário. Ou seja, os princípios do direito tributário, que a gente também vai ver, vamos ter uma aula específica disso, eles também são considerados cláusulas pétreas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sou terrível com essa questão de tecnologia aqui, não sou muito bom não. Então vamos lá, vamos continuar aqui. As principais funções das normas constitucionais do direito tributário são, como a gente já havia dito, mas vamos resumir aqui: dar competência tributária aos entes políticos e impor limites ao exercício dessa competência tributária. O que é isso? Dar competência tributária é a Constituição discriminar quais são os tributos que a União pode instituir, quais são os tributos que o Estado pode constituir, quais são os tributos que o município pode constituir. Nós vamos ver lá na frente que o Distrito Federal ele tem uma competência cumulativa, tá? Então não se atentem muito a isso não. Mas a Constituição Federal ela vem discriminando as competências tributárias, o que cada ente político pode instituir, tá bom? E impor limites ao exercício dessa competência tributária. Lógico, isso é para evitar um abuso, né? Então, União, você pode instituir determinados tributos da seguinte forma: se você ultrapassar isso, vai haver abuso. Então, é por isso que a Constituição ela vem permeando as principais funções na área tributária, que é dar competência tributária e impor limites a essa competência tributária. O que eu quero que vocês gravem agora? A Constituição ela só determina as competências tributárias e a limitação no exercício dessa competência. Ou seja, a Constituição Federal ela não cria tributo nenhum. Por exemplo, a Constituição Federal ela não criou IPTU, ela não criou IPVA, ela só distribuiu a competência tributária, tá? Ou seja, gravem isso, a Constituição Federal em momento algum ela cria algum tributo, tá? Da mesma forma, as emendas constitucionais também não criam tributos, tá bom? Ela só vem prescrevendo aqui as ideias de repartição de competência tributária, ok? Gravem bem isso aqui é importante, porque muita gente acha que os tributos advêm da própria Constituição, e não vem, ok? Terminamos aqui a parte da Constituição e das emendas constitucionais. Vamos falar agora sobre as leis complementares. É um ponto muito importante aqui na nossa área, tá? Lei complementar vocês já devem saber, lá quando vocês estudaram direito constitucional. Lei complementar ela se difere da lei ordinária, tanto no seu aspecto material quanto no seu aspecto formal, tá? Algumas matérias são destinadas especificamente a serem tratadas por intermédio de lei complementar. Quando for assim, a Constituição vai ter que ser expressa nesse sentido, ao passo que a lei ordinária ela tem aquele caráter mais residual. Quando a Constituição não determinar que determinada matéria seja tratada por lei complementar, quando ela assim não fizer, subentende-se que a espécie legislativa será lei ordinária. Então essa é a primeira diferença no seu aspecto material. No aspecto formal, os senhores também já sabem que ela se difere da lei complementar da lei ordinária em questão do fórum, do quórum, da votação, dos turnos, tá? Ou seja, a lei complementar ela tem um processo de votação mais complexo do que a lei ordinária, tá? Isso lá vocês vão ver lá no artigo 58 da Constituição, se eu não me engano. Lá vai ter todo o processo legislativo lá pertinente à lei complementar e à lei ordinária, ok? Vamos ver aqui. Tá, aqui eu só coloquei aqui que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, porque ambos retiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Tá, isso vocês também estudaram lá em Direito Constitucional. Não cabe muito aprofundar aqui, não. Só lembrando que, em regra, não existe hierarquia, né? Porque em determinada ocasião, uma lei ordinária pode tirar o seu fundamento de validade também de uma lei complementar e também da lei e também da Constituição. Nesse caso, a lei ordinária teria
o seu fundamento de validade diretamente de uma lei complementar e indiretamente da Constituição. Mas não se preocupe com isso não, agora. Só saiba que, em regra, não existe hierarquia, lei complementar é diferente de lei ordinária, tá? Agora vamos voltar ao nosso direito tributário aqui, tá? Algumas matérias lá na Constituição foram previstas e reservadas à espécie legislativa lei ordinária, ou seja, quando a gente for instituir empréstimo compulsório só pode ser instituído através de lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, somente lei complementar. E imposto residual, também somente lei complementar. Não se preocupem agora em saber o que é o empréstimo compulsório, o que é o imposto sobre grandes fortunas, o que é o imposto residual. Não se preocupem agora, porque a gente vai, lá na frente do nosso curso, a gente vai estudar bem detalhadamente cada espécie tributária dessa. Mas só saiba que, quando vocês escutarem, determinado empréstimo compulsório foi instituído, eu só quero que vocês saibam o seguinte, imediatamente, falou empréstimo compulsório, com certeza a espécie legislativa foi lei complementar. Tá? Imposto sobre grandes fortunas, imposto residual, tem outras formas também, tem outros exemplos na Constituição também, mas eu quero que vocês saibam só isso aqui por enquanto, ok? Agora, tem outras matérias também na Constituição que ela reserva a espécie legislativa lei complementar. Tá? E isso aqui está tudo discriminado no artigo 146. Eu peço, por gentileza, que vocês leem bastante esse artigo 146 aqui, porque ele é um dos mais importantes artigos da Constituição em relação à nossa matéria. Tá? Esse artigo 146 ele vai dizer basicamente que somente lei complementar poderá tratar dos seguintes assuntos. A lei ordinária não vai poder fazer isso, medida provisória não vai poder fazer isso, lei delegada não vai poder fazer isso. Somente lei complementar pode tratar esses assuntos aqui. Tá? Ou seja, conflitos de competência entre entes federados em matéria tributária, em matéria de direito tributário, regular as limitações condicionais ao poder de tributar, somente lei complementar também, normas gerais em matéria de legislação tributária. Desculpa. Tá? Todas essas matérias aqui, conflitos de competência, regular as limitações condicionais ao poder de tributar e normas gerais em legislação tributária, somente lei complementar pode falar sobre isso, tá bom? Não se preocupe no aprofundamento dessas matérias. Eu só estou passando aqui o que é principal para vocês nesse momento. No momento mais adequado, a gente vai aprofundar cada uma dessas, tá? Mas só saiba lei complementar, conflitos de competência, limitações condicionais e normas gerais. Tem outro ponto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas por hora, nesses 3 pontos aqui, somente lei complementar pode falar sobre isso. Gravem isso, gente. Então, às vezes em prova, ou principalmente prova, o examinador pode colocar uma pegadinha, assim, lei ordinária pode tratar sobre sobre conflitos de competência tributária. Na verdade não é só lei complementar. Todas estão lá no artigo 146. É bom vocês estarem sempre visitando o artigo 46, que ele vai ser um artigo que a gente vai ficar um bom tempo passando por eles aqui, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Normas gerais em matéria de direito tributário, tá? Deixa eu escolher uma coisa diferente aqui. O nosso Código Tributário Nacional, a nossa Lei 5.172, ele é uma lei ordinária. Ele nasceu lá em 1966, na égide da Constituição de 46, tá? Nessa época a Constituição de 46 que estava em vigor, estava em vigência, e aí surgiu o Código Tributário Nacional. Essa Constituição de 46, ela não exigia lei complementar para assuntos de normas gerais em matéria de direito tributário. Por isso que ela não teve a sua inconstitucionalidade decretada, porque ela cumpriu o aspecto formal. Tá? Ela era uma lei ordinária, regulando normas gerais de direito tributário. Para a Constituição de 1946, ok. No entanto,
Em 1988 surge a nossa Constituição Cidadã. E a Constituição Cidadã, lá como a gente viu agora no artigo 146, ela exige lei complementar para falar sobre normas gerais. Tá? Então aí surgiu uma dúvida para o pessoal na época. Uai, gente, a gente tem um Código Tributário Nacional aqui, regendo as normas gerais em matéria de direito tributário, mas ele é uma lei ordinária. Será que ele vai ser recepcionado pela Constituição ou não? Ou seja, a gente precisa criar um novo código agora tributário por meio de lei complementar? Ou a gente aproveita esse código que nós temos aqui e, entre aspas, o transforma em lei complementar através do princípio da recepção, que vocês também já estudaram lá na grade de Direito Constitucional. É lógico que a opção que eles tomaram é a mais fácil, a mais rápida, mais célere foi aproveitar o Código Tributário o recepcionando como lei complementar, porque ele trata de normas gerais em matéria de direito tributário, tá? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nisso? O CTN ele é formalmente uma lei ordinária, porque ele nasceu lá em 1966 por intermédio de uma lei ordinária. Mas ele é materialmente uma lei complementar. Por que materialmente? Porque ele fala sobre normas gerais em matéria de direito tributário. Tá? Então, materialmente, ele é uma lei complementar, porque a Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, através da teoria da recepção, o recepcionou, o Código Tributário, como lei ordinária. Tá? Então, gravem isso. Tá? Vocês podem olhar aqui e falar assim, no início do estudo, falar assim, uai, mas o CTN ele é uma lei ordinária, 5.172, e como que o artigo 146 da Constituição exige lei complementar? Tá? Então, não há nenhuma inconstitucionalidade nesse ponto aqui, porque ele foi recepcionado como materialmente lei complementar. Ok? Vamos deixar isso bem claro, tá? Gravem isso aqui, que isso aqui é importante também. Tá? Ou seja, a gente precisa lembrar aqui também, nesse ponto, do princípio da simetria. Se o CTN for recepcionado como lei complementar, materialmente, por tratar normas gerais de direito tributário, toda e qualquer alteração no CTN somente pode ser feita através de uma lei complementar. Ou seja, apesar de ele ser formalmente uma lei ordinária agora não pode alterar o CTN, porque ele é materialmente uma lei complementar. Então, eu preciso de equivalência das espécies legislativas. Ou seja, eu preciso que uma lei complementar, no mínimo, surja com poder para alterar o CTN. Uma lei ordinária não tem esse poder de alterar o CTN, ok? Porque o CTN é materialmente uma lei complementar. Então, é só lembrar isso. O Código Tributário Nacional só pode ser alterado por uma lei complementar, porque o Código Tributário Nacional, materialmente, ele é considerado uma lei complementar, porque assim foi recepcionado pela Constituição de 88. Ok? Lembra que a gente falou que a Constituição Federal não cria tributos, as emendas constitucionais não criam tributos, somente repartem competências e regulam os limites dessa competência? O CTN, ele também não cria nenhum tributo. Ele só vem discriminando as normas gerais em matéria de direito tributário. Ou seja, o CTN não se presta a criar tributo algum. Ele não cria imposto, ele não cria taxa, ele não cria contribuição de melhoria, ele não cria nada. Ele só vem dispondo sobre as normas gerais, tá? Então gravem bem isso aqui. Constituição Federal, emenda constitucional e CTN não cria tributo algum. Ok? Então, possivelmente, vocês devem estar pensando agora, assim, então tá, quem cria os tributos? Qual a espécie legislativa que cria tributos, tá? Então, isso é a primeira pergunta que geralmente acontece, tá? Então, vamos lá. A espécie legislativa que eu criar é a lei ordinária. Via de regra, é a lei ordinária, que será o veículo normativo para instituir tributos, tá? Deixa eu trocar a cor aqui.
tá? Ou seja, é um instrumento do exercício da competência tributária. A Constituição vem, discrimina as competências tributárias, vem o CTN, estabelece as normas gerais para essa instituição dos tributos, e vem a lei ordinária agora, e aí sim, cria os tributos, tá? Então, lembre-se disso, via de regra é a lei ordinária que vem criando os tributos, tá? Tem até um assunto que está na apostila de vocês, que é sobre o IPVA, tá? Mas vocês dão uma lida depois, é só uma curiosidade, porque o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele não está contido no CTN, né? Ele não está contido no CTN, mas o CTN lá, como a gente lembra, lá de 1966. Se você ler todos os artigos do CTN, você não vai achar nada sobre o IPVA. Mas o IPVA tem disposição na Constituição. Ou seja, a Constituição outorgou poderes, distribuiu essa competência para os estados instituírem o IPVA se eles quisessem, né? Então, muita gente tinha uma dúvida na época, já foi sanada pelos nossos tribunais, de que, olha, em 66 não existia o IPVA só foi criado em 85, tá? Bem depois do CTN, e a Constituição veio e colocou também ele como imposto do Estado, né? Então, muita gente teve uma dúvida na época, né? Falando assim, olha, tá, em relação ao IPVA não existe normas gerais em lei complementar, porque o CTN não fala nada sobre isso, né? Então, diante dessa ausência da lei complementar disciplinando quais são os elementos do IPVA, que eu digo assim, definição do fato gerador, hipótese de incidência e tal, será que uma lei estadual pode vir agora e criar esse tributo que não está previsto em lei complementar, em lei de normas gerais? Os nossos tribunais responderam e chegou a discussão no STF. O STF se manifestou dizendo que a ausência de lei complementar trazendo normas gerais relativas ao IPVA não implica na inconstitucionalidade de sua instituição. Por quê? Porque os estados e Distrito Federal, que são os dois entes políticos detentores dessa competência tributária, quando eles instituem o IPVA, eles instituíram encontrando fundamento direto na própria Constituição Federal, né, que lhe dá competência, e não uma lei complementar, tá? Então, só saibam disso, mas na apostila a gente está discriminando, fazendo um estudo melhor sobre isso. Mas só sabe disso, que o IPVA ele tem essa particularidade, porque ele não consta no CTN, tá? Somente na Constituição. O restante dos tributos todos estão no CTN, ok? Então, vamos falar aqui agora sobre a lei ordinária. A lei ordinária eu já iniciei falando que ela é o veículo normativo, em regra, apto a criar os tributos, tá? Todos os entes federativos que detêm competência tributária, União, Estado, Distrito Federal e municípios, estão aptos a editar leis ordinárias no âmbito de suas respectivas competências, tá? Para instituir os tributos, tá? Ou seja, não existe qualquer supremacia de lei ordinária federal em face de lei ordinárias dos outros entes. Lógico, isso aí é que vocês estudaram lá em Direito Constitucional, é a autonomia dos entes políticos, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais à frente essa discriminação das competências e vai ficar mais claro essa autonomia dos entes políticos, tá bom? Mas, via de regra, saibam que a lei ordinária é o veículo normativo que institui os tributos, tá? Ou seja, a lei ordinária é um instrumento do exercício da competência tributária. A Constituição discriminou as competências, os estados, através de lei ordinária, em regra, criam os tributos, né? Que a Constituição outorgou diante dessa competência, que foi discriminada, tá? Então, vamos passar aqui. A gente precisa falar sobre o princípio da legalidade tributária. Lá no artigo 97 do CTN, eu até, diante da importância dele, eu até colacionei ele aqui no slide. Ele vem falando sobre o princípio da legalidade tributária.
tá? Ele fala o seguinte: somente lei ordinária poderá estabelecer instituição de tributos ou sua extinção. Instituição é a criação, tá? Somente a lei ordinária poderá criar tributos ou extingui-los. Somente a lei ordinária poderá majorar os tributos ou reduzir os seus tributos. Claro que isso aqui tem algumas exceções, a gente vai ver mais à frente, mas só saibam, eu quero que vocês saibam agora quais são as funções de uma lei complementar, tá? Ou de uma lei ordinária, desculpa. A lei ordinária, ela cria tributos e extingue os tributos. Ela aumenta os tributos e reduz os seus tributos, ou seja, aumenta a alíquota e diminui a alíquota dos tributos. A lei ordinária vem definindo o fato gerador da obrigação tributária. Nós também vamos estudar o que é fato gerador, tá? E o seu sujeito passivo, ou seja, somente lei ordinária pode definir os fatos geradores e definir quem serão os contribuintes desses tributos, né? Lei ordinária também poderá estabelecer a fixação da alíquota do tributo e a sua base de cálculo. Nós também vamos estudar sobre isso. E também, lei ordinária tem a função também de combinar as penalidades, tá? Em caso de infrações tributárias, e lei ordinária também vai falar sobre as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários, bem como dispensa ou redução dessas penalidades, tá? Então, não se preocupem agora com o conceito de cada uma desses institutos aqui. Nós vamos ver no momento mais oportuno, mais adequado do curso, mas eu só quero que vocês saibam agora que esse artigo 97, estabelecendo o princípio da legalidade tributária, ele vem falando quais são as matérias que a lei ordinária pode tratar. Criação de tributo, extinção do tributo, majoração dos tributos e sua redução, definição do fato gerador e assim vai. Então, esse artigo 97 aqui, ele é bem importante, tá, pessoal? Eu quero que vocês sempre deem uma lida nesse artigo 97 aqui, que ele vai ser bem interessante, tá? Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo slide, para eu não me perder. Então, vamos só sistematizar aqui quais são as funções da lei ordinária. A gente já viu até agora, vou falar pela terceira vez, a Constituição Federal tem como função principal dar competência tributária aos entes políticos e impor limites a esse poder de tributar. O CTN vem e estabelece as normas gerais do direito tributário. Já a lei ordinária, como a gente viu, ela é um mecanismo, é a espécie legislativa que vem criar o tributo, né? Quando você cria o tributo, você tem que criar as hipóteses de incidência tributária, descrever as infrações administrativas e suas respectivas penalidades, e as atividades administrativas de fiscalização e arrecadação, tá? Então, isso compete à lei ordinária. Então, só ressaltando, Constituição Federal não vai falar nada sobre fiscalização e arrecadação tributária, isso não compete à Constituição Federal, não vem falar sobre as infrações administrativas e suas penalidades. A Constituição Federal deixa isso a cargo da lei ordinária. A lei ordinária vai, hipótese de incidência, entenda como criação do tributo, tá? Vem descrevendo as infrações administrativas e suas respectivas penalidades e as atividades administrativas de fiscalização e arrecadação tributárias, tá? Então, gravem isso aqui, essas são as principais funções da lei ordinária, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre medida provisória, que é mais uma das fontes do direito tributário. Vocês devem lembrar que medida provisória é um ato normativo de caráter extraordinário, tá? Competência do chefe do Poder Executivo, dotado de eficácia de lei, não é uma lei, só tem eficácia de lei, pelo prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Tudo isso lá no artigo 62. Mas o que é mais importante aqui para a nossa área é que vocês saibam que é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria reservada à lei complementar. Então, todas aquelas matérias que a gente viu lá atrás, eu já percebi que aqui, quando eu faço esse vídeo aqui, eu não consigo voltar aos slides, eu não sei porquê.
Mas lembra que a gente estudou que as principais matérias reservadas à lei complementar é sobre conflitos de competência entre os entes federados, as limitações constitucionais, as normas gerais, empréstimo compulsório, imposto residual, imposto sobre grandes fortunas. Lembra? Todas essas matérias somente lei complementar pode falar, pode estabelecer, ok? Então aqui, quando o artigo 64, inciso 3, fala que é vedada a edição de medidas provisórias reservada à lei complementar, só lembra que, olha, se então se tratar de conflitos de competência, limitação ao poder tributário, isso tudo tem que ser através de lei complementar. Se é a lei complementar, eu não posso ter medida provisória falando sobre isso, ok? Parágrafo 2º, medida provisória que implique instituição, deixa eu trocar a cor aqui, que implique instituição ou majoração de tributos, ou seja, para por aqui. Quando a gente lê medida provisória que implica instituição ou majoração de tributos, ou seja, subentende-se que medida provisória pode instituir, pode criar ou pode majorar tributos, tá? Então esse aqui é o dispositivo constitucional que permite que uma medida provisória possa criar um instituto ou um tributo ou majorar esse tributo, ok? Artigo 64, parágrafo 2º. Essas ressalvas aqui, exceto os artigos 153, isso aí a gente vai ver mais na frente, tá? Aqui, ó, só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertido em lei. Por exemplo, medida provisória que criou um tributo, ela só vai produzir seus efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele ano que foi editada. Ou seja, se eu crio uma medida provisória agora em 2020, nós estamos em março de 2020, ela se tornou uma lei, se converteu-se em uma lei ainda em 2020, ela só vai ter, ó, o seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Por exemplo, ela só vai produzir os seus efeitos no exercício financeiro seguinte. Então, se eu tenho uma medida provisória que eu criei, que eu editei como chefe do Poder Executivo, agora em março de 2019, mas agora em maio ela se transformou numa lei, ela só vai produzir os efeitos, essa lei, em 1º de janeiro de 2021, somente no exercício financeiro seguinte, ok? Gravem isso aí. Tá, agora tem algumas vedações à reserva de medida provisória. Ou seja, a medida provisória não pode tratar sobre todo e qualquer assunto, tá? Então vamos lá. Não pode ser utilizada a medida provisória para instituir ou majorar os seguintes tributos, pois a Constituição exige lei complementar, que eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui, tá? Eu trouxe aquele antigo slide e coloquei aqui, eu já até falei. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e imposto residual. Medida provisória não pode falar sobre isso aqui, porque somente cabe a lei complementar. Ok, pessoal? Vamos ver qual é o próximo assunto aqui, antes de eu mudar o slide. Tá. Próxima fonte do direito tributário é o decreto legislativo. Decreto legislativo, vocês devem lembrar, quando vocês estudaram lá o direito constitucional, que ele serve para introduzir no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nosso ordenamento jurídico interno aqui, o conteúdo dos tratados e convenções internacionais que o Poder Executivo firma, né? Tá? Então, uma vez que esses decretos são promulgados, os tratados e as convenções internacionais terão status de lei ordinária, tá? Ou seja, quando o chefe do Poder Executivo ele assina um tratado ou uma convenção internacional, esse tratado ou essa convenção ela não tem aplicabilidade imediata aqui no nosso ordenamento jurídico interno. Ele vai precisar de um mecanismo legislativo para ingressar no nosso ordenamento, e esse mecanismo é o decreto legislativo, tá bom? E assim que esse tratado e esse convênio, essa convenção internacional ingressa no nosso ordenamento, ele tem um status de lei ordinária, tá bom? Com exceção daqueles tratados
sobre direitos humanos, tá? Que vocês também já devem ter estudado direito constitucional, que ele pode ter o status supralegal ou o status de constitucional, tá? De emenda constitucional. Mas também não é o nosso caso aqui, tá? Então só saibam disso. Vai ter caráter de status de lei ordinária. E lá no artigo 98 do CTN, ele fala: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados para que lhe sobrevenha. O que isso significa? Se eu tenho determinada regra firmada num tratado ou numa convenção internacional que ingressou no nosso ordenamento jurídico interno através do decreto legislativo, possuindo status de lei ordinária, qualquer assunto que tiver que tratar contrariamente a esse tratado, ele vai ser suspenso ou vai ser revogado pela legislação interna. Ou seja, o tratado internacional ele tem o poder de revogar ou suspender todas as matérias que dizem o contrário em relação ao que foi firmado agora, tá? Só tem um ponto aqui, porque quando o artigo 98 fala que revogam ou modificam a legislação tributária, tem uma parte técnica aqui, o legislador foi técnico, porque, na verdade, o tratado ele não vai revogar, ele não tem esse poder de revogar nenhuma norma interna, tá? Ele simplesmente suspende a eficácia dessa norma interna que está tratando de uma maneira contrária ao que o contido no tratado ou na convenção, tá? Mas o artigo 98 ele fala literalmente a questão de revogam ou modificam, tá? Mas tecnicamente ele não revoga, ele só suspende, tá bom? Mas é só para vocês terem uma noção disso. Próximo agora, vamos a outra fonte, a gente falar sobre os decretos e os regulamentos, tá? Decretos, a administração pública, como vocês estudaram isso também lá em direito administrativo, que a administração pública, utilizando o seu poder normativo e o seu poder regulamentar, ela expede diversos atos, né, destinados a orientar os órgãos públicos e aí, no nosso caso, os contribuintes também, né, em relação à interpretação e aplicação das leis tributárias, tá? Então, esse poder normativo regulamentar conferido à administração pública, ela tem como função orientar, interpretar e aplicar a legislação compatível, tá? Na nossa área aqui, no direito tributário, ela tem essa função de orientar, interpretar e aplicar as leis tributárias, tá? Então, ambas as figuras aqui, tanto o decreto como o regulamento, elas explicam a forma como as leis serão executadas, né? Só que, como vocês também já devem lembrar, elas não podem ultrapassar os limites normativos, né? Ou seja, elas não podem inovar. Um decreto não pode criar um tributo, um decreto não pode exigir determinado comportamento fora do que foi definido na lei, né? Onde ela tira esse fundamento dela. Então, ele não pode inovar, tá? Então, quando a gente lê o artigo 99 do CTN, ele vem falando o seguinte: o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função dos quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Ou seja, o decreto ele só serve para isso na nossa área, né? Orientar, interpretar e aplicar a legislação tributária. Eu quero que vocês saibam disso, tá? Não vamos nos aprofundar muito aqui, não. Normas complementares também é considerada uma fonte do direito tributário. O que são normas complementares? Na verdade, são atos normativos, atos administrativos com força normativa, que derivam também direto do poder regulamentar da administração, tá? E, por conta disso, também devem total obediência aos decretos e regulamentos, né? São complementares porque se destinam a complementar o texto das leis, das medidas provisórias, dos decretos e tal, ou seja, de todas as espécies normativas que dão validade, fundamento de validade para ele, tá? E serve basicamente para elucidar o alcance da legislação tributária,
garantindo uma igualdade entre os contribuintes, tá? Eles servem basicamente para isso, tá? Então, o que a gente pode dizer que os objetivos das normas complementares é uniformizar os procedimentos administrativos tributários, prevenindo conflitos, né, entre o fisco e os contribuintes, a forma que vai ser operacionalizada a execução fiscal nessa relação jurídico-tributária, e principalmente a questão da interpretação da legislação tributária. Através das normas complementares, o Poder Executivo vem explicando a sua interpretação, como que os contribuintes devem agir em determinados casos. Isso ele vai fazer através das normas complementares, ok? O artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e convenções internacionais e dos decretos, e sua observância exclui, isso aqui é importante, tá, gente? A observância, quando o contribuinte age de acordo com uma norma complementar expedida pelo Poder Executivo fazendário, pela autoridade fazendária, se ele agir dessa forma, em total consonância com as normas complementares, isso vai fazer com que haja exclusão de imposição de penalidades, ou seja, se ele agiu conforme as normas complementares, ele não tem por que a administração impor nenhuma penalidade a ele. Vai excluir também as cobranças de juros de mora e a atualização do valor monetário, tá? Da base de cálculo. Então, só lembra disso. Se o contribuinte agiu conforme as normas complementares expedidas pela administração fazendária, ele não vai ter que pagar, ele não vai ter imposto nenhuma penalidade, nenhuma cobrança de juros de mora e nenhuma atualização monetária, tá bom? Mas o que são normas complementares? Me dê exemplos aqui. Normas complementares são atos normativos, que são expedidos pelas autoridades administrativas. Aqui eu posso colocar como exemplo portarias, instruções, circulares, expedidos pelo Poder Executivo. As decisões administrativo-normativas, que a gente chama de jurisprudência administrativa, tá? Ou seja, vocês vão ver no semestre seguinte, no nono período, que a gente vai estudar mais o processo judicial tributário, tanto o judicial como o administrativo, vocês vão ver que existem órgãos singulares e coletivos, tá? Principalmente na questão de quando o contribuinte insatisfeito com determinada decisão, ele interpõe recursos, esses recursos são analisados por instâncias superiores. Então, essas instâncias superiores, elas proferem decisões, essas decisões a gente chama de jurisprudência administrativa, tá? Se o contribuinte agir conforme uma decisão administrativa normativa, ele também não vai poder ter essas penalidades aqui impostas, tá? Cobrança de juros, atualização e tal, porque é uma norma complementar, fonte do direito tributário. O que também é uma norma complementar? Práticas reiteradas das autoridades administrativas. Isso aqui é o costume administrativo, tá? Isso vocês também devem ter visto lá em direito administrativo, principalmente na área de licitações, né? A área de licitação ela tem muitos costumes administrativos que são aceitos, tá? Por exemplo, você coletar 3 orçamentos para você chegar num valor de mercado médio, para você iniciar um determinado certame licitatório e tal. Isso não está contido na Lei 8.666. Isso é uma prática administrativa que vem de muitos anos e de todos os setores. Então, isso se tornou um costume administrativo aceito pelo nosso Poder Judiciário aqui. Então, ele se torna também uma norma, uma fonte de direito do direito tributário, tá? E, por fim, os convênios de cooperação, que os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e convênios, eles celebram entre si, né? Eles também são chamados aqui de convênios de cooperação. Eles basicamente falam sobre deveres instrumentais na área de fiscalização dos tributos, né? Principalmente ICMS, né? Vocês vão ver também lá na frente. Vocês vão ver, na verdade, no segundo semestre, que quando a gente fala ICMS, os estados precisam dialogar muito mais próximo, né? Então, eles acabam celebrando convênios aqui de cooperação a fim de fiscalizar melhor as atividades dos contribuintes, ok? Então, esses 4 exemplos aqui, eles são exemplos do que são normas complementares, ok? Próxima fonte,
a chamada jurisprudência, né? Vocês já devem saber que é a aplicação reiterada das normas pelos órgãos do Poder Judiciário, construindo pensamento hábil a orientar a conduta dos jurisdicionados. Influenciam a atuação dos legisladores e administradores na busca do aperfeiçoamento e modificações no ordenamento que o ordenamento requer. Ou seja, a jurisprudência também ela é uma fonte do direito tributário. É isso que eu quero que vocês saibam agora, tá? Algumas características, uniformidade, que é uma ideia de igualdade, né? Estabilidade, toda jurisprudência ela deve ter um caráter mais estável, apesar de que nosso STF não está fazendo isso muito bem, né? Você vê, hoje tem uma decisão no sentido, muda-se algum ministro e aí deve mudar, às vezes muda uma interpretação no sentido totalmente oposto, né? Isso não é uma ideia do que é uma jurisprudência, né? Então a gente está vivenciando muito isso no STF, principalmente no campo da Lava Jato. E uma outra característica é a questão da retroatividade, né? Que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Mas só saibam disso, que a jurisprudência é considerada uma fonte do direito tributário. E, por fim, nós temos também a doutrina atuando como fonte, né? Tá aí, é um conceitozinho básico aí do que é uma doutrina, vocês já sabem, só saibam que é destituída de caráter vinculante, tá? Isso aí é o mais importante, tá bom? Eu não sei quanto tempo de aula que já deu aqui, não sei se eu paro para fazer um outro vídeo ou não. Eu acho que eu vou parar aqui e faço essa aula aqui como parte 1 e de repente eu coloco um outro aqui como parte 2, ok? Vou dar uma parada aqui, daqui a pouco eu volto.